Então você tem que corrigir primeiro as instruções erradas que deram a você. Então, terceira pergunta, talvez me deram as instruções erradas e eu a segui essas instruções. Talvez me deram um sistema de avaliação errado e agora tudo aquilo que eu ponho em etiqueta de importante não é importante. E aquilo que eu etiquetei de não importante é sim muito importante. É ali onde eu estive errado. Coloquei treinamentos na gaveta que diz não importante. Coloquei áudios na gaveta que diz não importante. Ouvir o meu patrocinador na gaveta de não importante. Coloquei televisão e novelas na gaveta que diz importante. Coloquei exercício na gaveta que diz não importante. Coloquei livros na gaveta que diz não importante. E agora temos que mudar tudo isso. Tirar tudo aquilo que estava na gaveta de não importante e passá-lo para onde? Para a gaveta de importante. Isso é mudar. Ah, exercício é importante? Ler livros é importante? Escutar áudios é importante? Participar dos treinamentos é importante? Anotar tudo é importante? E agora sim você começa a corrigir a sua vida. Você vai começar a corrigir o seu sistema de avaliação e começa a dar etiqueta de importante ao que realmente é importante. E deixar tudo para lá, aquilo que não é importante. E assim mudar sua vida. Você tem que ter um sistema de avaliação igual àquele das pessoas de sucesso. E dar o valor de 100 àquilo que eles dão um valor de 100. E dar o valor de 1 àquilo que eles dão um valor de 1. E corrigir totalmente seu sistema de avaliação. Eu tive que aceitar que eu tinha um sistema de avaliação de um fracassado. Você tem que aceitar também, porque caso contrário, você não pode mudar. Eu disse, vivo onde vivem os fracassados, como onde comem os fracassados, falo como falam os fracassados, minha atitude é igual a de fracassado, meu carro é igual a de um fracassado, minha conta bancária é igual a de um fracassado. Eu tive que aceitar. Médico e anestesista, falava inglês e francês, mas era o quê? Fracassado. Tive que aceitar. Fracassado. E você diz, não era esse o caminho que eu planejei. Porque ninguém planeja fracassar. Ninguém planeja ficar doente, ou pobre, ou ignorante. Ninguém planeja isso. Embora muitas pessoas cheguem até ali sem perceber, ou achando que vão no sentido contrário. Ele pegou o caminho do fracasso e um dia tem a etiqueta que diz fracassado. E você não gosta disso. Ninguém gosta. Então eu disse, ok, já entendi. Agora vou me tornar uma pessoa de sucesso. Tenho que falar como falam as pessoas de sucesso. Tenho que pensar como eles pensam. Tenho que seguir os conselhos do meu patrocinador. Tenho que me vestir como eles se vestem e conseguir me tornar uma pessoa de sucesso. Mas deixa eu lhe dizer, as coisas se parecem com seus donos. As coisas se parecem com seus donos. Os guarda-roupas se parecem com seus donos. As casas se parecem com seus donos. Os carros se parecem com seus donos. Sim, um carro todo descuidado se parece com seu dono. Uma casa toda descuidada, assim é o dono. Uma conta bancária bagunçada, também assim é o dono. Uma casa toda suja, assim são seus donos. E sabem o quê? Pode acontecer isso com o bairro inteiro, certo? Como estão as ruas? Como estão os jardins? Se parecem com quem? Com seus moradores. Esta parte da cidade se parece com seus donos. E esta outra parte da cidade também se parece com seus donos. Com as pessoas que moram ali. Porque são eles que fazem no dia a dia com que o entorno se pareça como? Com eles. Você pega uma pessoa daqui, leva para lá e lá vai parecer como uma mancha. Agora pega uma de lá e traz aqui, a mesma coisa. Imediatamente você diz, nossa, essa pessoa não pertence aqui. Não é verdade? Assim como o contrário, você percebe a mesma coisa. Acho que esse se enganou o caminho da casa dele. Olha uma pessoa aqui que fica procurando um apartamento nos jardins e aí você pensa, nossa, essa pessoa se enganou. Sim ou não? E a mesma coisa acontece nos restaurantes e nos hotéis, a mesma coisa. Imediatamente você percebe quando uma pessoa não pertence a esse tipo de lugar ou entrou em um ambiente por engano. É assim ou não? Seja do nível que for. É incrível. Então, com o que você tem combinado? Com que meio? Com qual entorno? Você pertence a esse nível? Bom, se você está onde está, provavelmente sim. Se você está à vontade ali, provavelmente o quê? Sim, esse seu entorno é, portanto, como você se sente. Pensem nisso. Eu não posso chegar mais no meu bairro com um carro todo destruído, que tira fumaça por todos os lados. Eu não passo, não é verdade?
Assim como não posso chegar no meu carro com uma favela, com minha Mercedes, certo? Imagina uma Mercedes na favela. As pessoas vão dizer, opa, o que esse cara tá fazendo aqui com esse carro? Deve ser roubado. É engraçado, mas é assim. Mas se você fica com esse carro um mês ali, automaticamente ele começa a se parecer o quê? Com a favela. Não é assim? Como tem um monte de buracos, então já começa a amassar aqui e ali, já quebra aqui, bate ali, a poeira já cobriu ele inteiro. E agora, olha que interessante, ele já se parece com o carro dali. Não é verdade? Interessante. Você faz o jogo ou combina com esse meio. Agora, se você gosta desse meio, é porque você pertence ali. Você pertence ali, certo? Eu não poderia voltar a viver onde eu nasci, por exemplo. Eu já não me sentiria à vontade. Simplesmente não posso. Eu mesmo não me imagino. Assim como as pessoas que me conheceram não me imaginam morando naquele bairro pobre. Todo mundo que me conhece me criticaria. E as pessoas desse bairro também me criticariam, porque eu não pertenço mais ali. Não é verdade isso? Eles diriam, vá embora com seus milhões para outro lugar. Certo ou não? Não é assim? Pensem nisso. É a mesma coisa que acontece com as pessoas que te rodeiam, com os seus amigos. Acontece com tudo. Então a chave é, quais são as instruções que te deram? Que instruções você tem seguido para combinar com o ambiente que você convive? Porque talvez te deram as instruções erradas, que fazem parte do meio ambiente errado. Disseram assim, a casa que você nasceu você tem que morrer. E você já ficou ali. E você não está se prevenindo do contágio das pessoas que moram ali, certo? Eles aceitam que o teu carro seja todo sujo e destruído. Eles aceitam que você esteja sem dinheiro. Para eles não importa. Porque isso, a chave é, anotem aí, se juntem com um grupo de pessoas onde as exigências sejam altas. Exigências que façam você crescer. Exigências que façam você estudar. Não fuja dali. Porque tem pessoas que fogem e dizem, não, aqui as pessoas te exigem muito. Que te exijam que você seja diferente, que você se vista diferente. Que te exijam demais, mas é ali onde você deveria estar. Que bom que as exigências sejam altas. Que bom que seja assim. Com pessoas que gostam de falar de ideias, que não gostam de fazer fofocas, que falem coisas positivas. Se juntem com esse tipo de pessoas, por você poder crescer e saber mais coisas e ter mais habilidades em muitas áreas, que te exijam que você tenha muitos resultados, que você tenha que mostrar sabedoria, ganhos, beleza, saúde. Esses são os lugares em que você tem que estar. Assim como as escolas, aquelas que são muito restritas, aquela ali onde você quer que seu filho estude. Então você diz, é ali que eu quero que meu filho estude, meu filho, para que te disciplinem. Porque tem grupos de pessoas onde elas são muito indisciplinadas. E tem grupo onde as pessoas são muito disciplinadas. Disciplinadas em se vestir, disciplinadas com sua alimentação. Se você vai para a piscina, você tem que estar com roupa de piscina. Se você vai jantar, você tem que estar com roupa de jantar. Você não vai, o quê? Com qualquer coisa. E você tem que ficar o tempo todo pensando se você está adequado para ir a tal lugar ou a tal reunião. Como eu devo me vestir? Porque senão eles não te deixam entrar. É assim como deve ser. Esses são os lugares que você tem que procurar, onde as exigências sejam altas, onde te façam crescer como pessoa. As críticas são boas nesse ponto. Claro que são boas, porque as pessoas estão fazendo você perceber aquilo que você ainda tem que mudar. E é preciso coragem para estar perto de pessoas melhores que você, que te façam críticas, e você seja maduro o suficiente para aceitá-las e resolver crescer com humildade. Você é muito barrigudo. Aqui não é o clube dos barrigudos. Você fala muito palavrão. Aqui nós não utilizamos esse tipo de linguajar. Tá bom, desculpe, ok. Então o teu PIN, diz o quão bem você está fazendo as coisas. E os teus royalties no final do mesmo extrato. E a chave não é chegar lá e sim manter, certo? Não é se disciplinar por 3 meses, e sim se tornar disciplinado. Então, isso é importante. Por que você está nessa situação? Bom, talvez te deram instruções erradas. Te disseram, aqui está o mapa, 1º grau, 2º grau, faculdade, título universitário, e depois tudo isso vai vir de forma automática. E não é verdade. Eu segui essas instruções para perceber que no final eu estava o quê? Sem dinheiro. Recebia meu pagamento hoje e 3 dias depois já estava sem dinheiro de novo.
Incrível! Eu tive que descobrir que os comerciantes ganhavam mais. E antes eu os depreciava, mas depois eu mesmo me tornei um. Eu abri minha própria farmácia e o meu consultório médico. Incrível! Trabalhava de sol a sol e mesmo assim não via a cor do dinheiro. Tudo que entrava saía. E desde ali eu comecei a me perguntar, mas o que eu estou fazendo de errado? E olha que eu ainda ia rápido. Em um ano eu abri 4 farmácias. Eu ia rápido, mas não tinha nem para comer, tudo contado. Não tinha dinheiro nem para colocar gasolina no meu carro, somente para recomprar as mercadorias da farmácia. E eu pensei, bom, com certeza eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Provavelmente falta eu estudar um pouco mais. E então eu fui fazer o meu mestrado. E acabaram as minhas farmácias, ficou somente uma, que agora eu dei de presente para minha irmã. E ela está ali, na pobreza, comendo almoço para pagar o jantar. As minhas farmácias terminaram assim. Eu disse, vou te dar de presente esse negócio, porque não é para mim. Incrível. Então você está nessa situação. Talvez porque te deram as instruções erradas. Pode acontecer? Sim. E agora você não tem dinheiro, mas você tenta compensar isso com satisfações, que na prática, na verdade, não compensam. Então te pergunto, mas por que você trabalha naquilo? Você não tem nem para comprar um bom carro? Não se preocupe, mas me dá muitas satisfações. Isso é incrível. Que bom que te dê satisfações. Mas você precisa também do quê? De dinheiro. Isso você tem que entender. E você não tem que ter medo do dinheiro, porque anotem aí, o dinheiro não muda as pessoas, simplesmente amplifica o que a pessoa já é. O dinheiro amplifica o que você já é antes de possuí-lo. Se você era uma pessoa ruim, com dinheiro você fica pior. Se você é generoso, agora com mais dinheiro você fica mais generoso. Se gostava de fazer exercício, agora com mais dinheiro você vai ter mais liberdade e mais tempo para fazer exercício. Se você gostava de ficar com a família, agora que você tem mais dinheiro, você vai poder ficar muito mais tempo com a família. Entendem isso? Se você tinha a tendência de ser alcoólatra, agora com dinheiro você vai comprar um monte de uísque e bebidas caras. Porque o dinheiro é simplesmente uma ferramenta que amplifica o que você já é antes de tê-lo. Não vai mudar você. É assim. Você gostava de se preparar? Agora com dinheiro você tem muito mais tempo para o seu preparo. O dinheiro não muda quem você é e não faz você ficar ruim, nem nada disso. Agora, quem pensa mais no dinheiro é quem não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você não tem que ficar pensando nele. É assim. Então não tenha medo do dinheiro. O dinheiro não vai fazer mal a você. O dinheiro é como a roupa. O fato de você ter um guarda-roupa com 500 ternos, isso não faz você ser uma pessoa má. Somente você tem mais opções de roupa para usar. Não é assim como dizer, olha, quando ele não tinha roupa era uma pessoa boa. Agora que tem 500 para escolher, se tornou uma pessoa ruim. Isso não é verdade. Tem pobres que matam outra pessoa para roubar dele os sapatos. E isso acontece muito mais do que um rico mate outros para roubar o dinheiro deles. Só que a televisão, e as mídias, e a sociedade, e as notícias fazem uma má imagem dos ricos. É como se a sociedade não te perdoasse o fato de você ter ficado rico, que você tenha ganho dos outros. A sociedade não te perdoa. Eles procuram um monte de coisas até descobrir alguma e dizer que você está errado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque se fosse, todos os ricos estariam presos. E não é isso que acontece. A verdade é que tem pessoas que têm fábricas gigantescas que vendem combustíveis e McDonald's e coisas assim e que são bastante ricos. Somente por quê? Porque venderam muito seus produtos a muitos consumidores. E é isso que eles fizeram. Fizeram bons investimentos, como este hotel, que dá serviço às pessoas. Foram isso que os grandes empresários e ricos fizeram. Eles não têm que roubar nada a ninguém, porque eles apenas têm um serviço que muitas pessoas querem comprar. E você diz, como que um quarto custa $500? Como é que você me cobra $500 por esse quarto? Não é que eu cobro, esse é o valor do quarto, $500. Uma vez eu estive em Las Vegas e fui numa loja que tinha uns chinelos que custavam $10 e tinham outros que custavam $30. E eu perguntei ao dono, por que estes chinelos custam $10 e esses custam $30? E ele me respondeu, porque esses chinelos custam $10 e esses custam 30. E eu disse, não, isso eu já sei, mas por que esses custam 10 e esses custam 30? E ele disse, bom, porque esses custam 10 e aqueles custam 30.
Vocês entenderam isso? Aqui é a mesma coisa. Por que um quarto nesse hotel custa $500 e aquele da esquina custa $50? E a resposta é, porque esse hotel vale um quarto custar $500 e aquele vale 50. Mas por quê? Como por quê? Porque esse custa mais e aquele custa menos, ponto. E tudo que faz o custo ser maior ou menor, é isso que devemos saber. É como dizer, por que uma pessoa ganha 10 mil e o outro ganha 1.000? Por quê? Bom, porque aquele é um homem de 10 mil e aquele outro é o que vale 1.000. E por que um ganha 500? Porque existem homens que valem 500. Esse é o seu valor. Ele não vale mais do que isso. No mercado de trabalho, atenção, na área econômica. Os chinelos de 10 não podem ser vendidos por 30 e os de 30 não podem ser vendidos por 10. A mesma coisa acontece com vocês. Se vocês são homens e mulheres que merecem ganhar 10 mil por mês, então é isso que vão te pagar, 10 mil. Se você merece ganhar 5 mil, então é isso que vão te pagar. E por que a diferença? A mesma coisa dos chinelos, porque um é de 5 mil e o outro é de 10 mil. Agora, seria possível que existam chinelos de 100 mil? Sim, poderia. Poderia ser que exista um homem que vale 3 mil reais e se torne um homem que vale 300 mil reais e depois 100 mil reais? Sim. Se vocês são muito observadores, vão perceber as diferenças, vão perceber a transformação. Pessoalmente falando, já se nota quando uma pessoa vai chegar à equipe de presidentes. Já se percebe que ele vai se tornar presidente. E quando aquele vai se tornar equipe de milionário. Já se nota quando ele está quase lá, assim como aquele que vai demorar 15 anos. Já dá para perceber também. Mas o processo não começou ali. Começou o quê? Anos antes. Já na faculdade começam a te chamar de engenheiro ou de doutor. Anos antes. Às vezes você nem aceita o título, certo? Depois você quer que todo mundo te chame de doutor ou engenheiro. Não é assim? O processo do sucesso é a mesma coisa. Desde hoje você começa a pensar e agir baseado naquilo que você vai obter nos próximos 5 ou 10 anos. Desde hoje. Você não vai começar um ano antes de ser presidente, porque esse é um processo bastante longo. Primeiro você desenha mentalmente, depois você conquista na prática. Porque tudo aquilo que um homem já conquistou, primeiro desenhou o quê? Mentalmente. Esse hotel primeiro se desenhou mentalmente. Então, seus ganhos têm que ser desenhados mentalmente. Primeiro você tem que se visualizar morando naquele bairro maravilhoso. E depois você mora lá. Me explique. Tem momentos nos quais você sequer pode se dar ao luxo de dizer: será que eu consigo morar desse jeito? Eu não, isso não é pra mim. Até o dia que você diz: mas por que não? Eu deveria estar ali. É ali onde eu pertenço. Esse é o meu lugar, não é verdade? Eu deveria estar ali. Como é que eu ainda estou aqui, se eu pertenço àquele lugar? E aí você vai para lá. E sabem o que é incrível? Quando você põe uma coisa como meta, as coisas começam a acontecer. Quando você põe aquilo como meta. Mas claro que você não vai pôr uma meta que você não possa ver. Primeiro você precisa enxergar. Claro que sim. O título você precisa vê-lo. Primeiro você tem que ver. Primeiro você precisa se ver como sacerdote antes de ser sacerdote. Primeiro você precisa se ver fazendo gols para depois jogar com a seleção brasileira. Não funciona dizer: você quer jogar futebol? Então vem aqui para a seleção brasileira. Mas você já jogou antes? Não. Não, mas não importa, vem aqui que lhe ensinamos. Não acontece assim. É um processo bastante longo. A mesma coisa acontece com o sucesso. O problema é quando você não tem essa meta. Então você está nessa situação. Número 1, talvez porque você goste disso. Número 2, porque você não sabe como sair dali. Não te deram os livros, nem os treinamentos. Você não sabia que o sucesso tem que ser estudado. Você não sabia que a riqueza tem que ser estudada. Mas para mim foi fácil. Naqueles áudios de Jim Rohn, diziam: se você quiser ser feliz, você tem que estudar o quê? A felicidade. Se você quer ter sucesso, estude o quê? O sucesso. Se você quer ficar rico, estude o quê? A riqueza. Eu não sabia disso. Jamais na minha vida tinha escutado falar isso. Eu sabia que tinha que estudar medicina e que tem que estudar química, mas riqueza? Isso eu não sabia. Para mim era muito mais lógico que se eu quisesse ser anestesista, eu tinha que estudar anestesia. Isso era muito lógico. Mas eu não sabia que para ficar rico eu tinha que estudar riqueza. Eu pensava: se você quer ficar rico, então trabalha muito. E era exatamente isso que eu estava fazendo.
trabalhando muito de sol a sol, mas com as instruções o quê? Erradas. E você paga muito caro para ser empregado. Ficar muito caro. Realmente quase você tem que pagar para exercer sua profissão. Não é isso incrível? Trabalhar muito. Eu pensava que ali estava a solução. E a verdadeira solução é trabalhar pouco, mas servir muito. Essa é a chave. Você trabalha pouco, mas serve o quê? Muito. Seguinte resposta. Talvez você esteja nessa situação porque te deram as instruções corretas, te disseram, aqui estão os áudios, aqui estão os livros, temos todos os treinamentos, mas você o quê? Não entendeu. Número 1, você não entendeu. Te deram as instruções, te disseram, assim você faz um bolo. Mistura os ingredientes e assim você faz um bolo. E é assim que você tem que fazer a sua reunião. E você o quê? Não entendeu. Te disseram, essa é a solução. Você tem que entrar nesse negócio. Você vai entrar com um pouquinho de investimento, você vai montando o seu grupo e você vai começar a ganhar os royalties. Mas você o quê? Não entendeu. Mas como? Não pode ser. Eu acho que eles não vão me pagar. Então, ele não entendeu. Então você está nessa situação porque talvez te deram as instruções corretas de alguém que sabia, de alguém que tinha os resultados, mas você o quê? Sinceramente, não entendeu. Como chamamos a isso? Dano cerebral. Essa é a forma suave de dizer. Outros chamam de idiotice. Ele não entendeu. Agora, talvez te deram as instruções corretas, você as entendeu perfeitamente, mas simplesmente você o quê? Você não quis segui-las. Você sabia e mesmo assim você cometeu o erro. Como chamamos a isso? Aí não tem forma suave. Chama-se estupidez. Você sabia que você não devia fumar e você fumou e acabou com o câncer. Você sabia? Como lhe chamamos a isso? Estupidez. Chama-se dano cerebral total. Retardo mental na sua máxima expressão. Você sabia que tinha que tomar o produto? Você sabia que tinha que ir aos treinamentos? Você sabia que são 10 anos repetidos, semana após semana, sem parar, e você só trabalhou 1 ano e depois ficou só indo nos treinamentos por 9 e você não conseguiu o que queria? Lógico! E agora você está assim por essa razão. Mas eles não te avisaram? Sim, eles me disseram. Então te disseram e você anotou? Sim, eu tomei as anotações. E você entendeu? Sim, eu entendi. Então por que você não fez? Ah, ele disse sim, porque sou estúpido. E te disseram que os eventos eram terças, quintas e sábados? Sim, me disseram. Disseram que você tinha que colocar anúncios continuamente? Sim, me disseram. E falar com pessoas todos os dias? Que você tinha que trabalhar depois com o seu grupo? Sim, me disseram. Ou que você tinha que ir em todos os treinamentos e não ficar escolhendo quais dias você quer participar e não? Sim, me disseram. E então o que aconteceu, papai? Por que você não fez isso e agora estamos todos aqui pobres, nessa casa destruída? Olha o seu carro como está. Olha, mamãe, tem que ficar fazendo o trabalho de casa. Como isso é possível? Se te deram as instruções, papai, por que você não fez? Minha filha, teu pai é estúpido. Não é assim, gente. Pai, não te disseram que você tinha que mudar de trabalho? Sim, me disseram. Mas teu pai amava muito sua profissão. Mas, papai, se você tivesse mudado, você teria me mandado para uma escola melhor. Eu poderia ter conhecido o Mickey. Certo? Que tal que o seu filho te diz um dia? Papai, você não seguiu as instruções? Se até em áudios você tinha aquilo e anotado nos treinamentos e mesmo assim você não quis fazer? Certo? Então por que você está nessa situação? Talvez te deram as instruções corretas, mas número 1, você não as entendeu. Número 2, você entendeu, mas mesmo assim você não quis segui-las. Incrível! Instruções corretas? Ou talvez te deram as instruções corretas, você tentou seguir, mas você cometeu muitos erros no processo. Você é ruim para copiar, é ruim para seguir instruções. Você tentou seguir as instruções, mas fez muitos erros. É possível isso? Você tem a receita aqui e na hora de misturar os ingredientes, você vai e mistura tudo errado e dá o seu jeitinho particular. E é verdade que agora você tem um pão, mas é um pão diferente daquele que você tinha que ter. Você queria um pão francês, mas você fez um pão curitibanês. É possível isso? Que você siga as instruções, mas de forma errada, do seu jeito? Diz direito e você vai para a esquerda. É possível? O guia está dizendo, Senhor, por aqui. E você diz, não, eu acho que eu vou tentar do meu jeito, é por ali. Aqui, e aquele eu acho, ou eu penso que... Tem a ver com o quê? Teu ego e o teu sistema de avaliação. Com a tua filosofia. Aquele eu acho que é o problema.
Então, uma das coisas que faz com que as pessoas fracassem, anotem ali, chama-se erros de cálculo repetidos todos os dias, por culpa do ego pessoal. Erros de cálculos repetidos todos os dias, dia após dia. E quais são os erros de cálculo? Se considerar magro quando na realidade está o quê? Gordo. Se considerar rico quando na verdade está o quê? Pobre. Se considerar pobre quando na verdade se está rico. Confundir. Eu chamo isso de sistema de etiquetado. Ele diz eu sou sábio quando na realidade é ignorante. Então ele está etiquetando o quê? Ao contrário, ele diz estou saudável quando na realidade está doente. São erros de cálculo, repetidos todos os dias. Todos os dias. De fato, Jim Rohn diz, uns quantos erros de cálculo repetidos todos os dias é a fórmula para o fracasso. Por que erros de cálculo? Porque da tua fórmula de calcular depende o que você faz e o que você diz. E do que você faz e diz, você obtém um efeito. E a soma desses efeitos pode ser sucesso ou fracasso. Porque anotem ali, tudo se acumula. Fracasso se acumula, assim como a poeira acumula. As dívidas se acumulam, os amigos se acumulam, os ganhos se acumulam e as poupanças se acumulam. Os anos se acumulam, tudo se acumula. É uma frase importante, tudo se acumula. Agora, o que você quer acumular? Conhecimentos ou ignorância? Então a fórmula para o fracasso é fácil. Alguns erros de cálculo repetidos todos os dias. Obviamente a pergunta seria, e por que uma pessoa faria um erro de avaliação e repetiria todos os dias? Anotem ali. A causa é porque ela acha que não é importante. Colocou isso na gaveta de não importante. Hoje fumou 5 cigarros, mas disse, isso não importa. Então, não olhou nem leu um livro hoje, fica anos sem ler um livro de sucesso, mas diz, isso não importa. Isso não importa. Hoje ele não tomou o produto, mas diz, isso não importa. Hoje ele não colocou o bottom, e nem foi a nenhum treinamento, e nem recrutou ninguém, falou com ninguém do produto e negócio. Mas ele diz o quê? Isso não importa. Isso não vai afetar o meu sucesso. Ele não qualificou para esse treinamento, mas ele diz o quê? Isso não importa. Estar nesse treinamento não é importante. Ele não escuta os áudios todos os dias, só de vez em quando. Não lê os livros, mas ele pensa o quê? Isso não importa. Não se qualifica para as promoções, mas acha? Isso não importa, não faz diferença. Ele não recomendou isso para o seu grupo, mas ele diz, acho que isso não importa. Já com que eles usem os produtos e o botam e falem com as pessoas já é suficiente. Cada um vai no seu ritmo, eu não tenho que falar nada. Já temos o sucesso garantido. Eu não acho que isso importa. Quem quer faz sozinho. Ele não usa computador, mas diz o quê? Isso não importa, isso não é duplicável. Ele não está dizendo, bom, vamos ver, se tem pessoas que me dizem que isso é importante e ele conquistou mais do que eu, talvez ele saiba coisas que eu ainda não sei. Interessante. E isso pode te levar direto para o fracasso. Porque ele não cuida do seu colesterol. Ele não acha isso importante. Não cuida do seu peso, não fez exercício, não acha importante. E assim vai levando a vida desse jeito. Eu acho que isso não importa, eu faço do meu jeito, sou um distribuidor independente. E onde isso tudo termina? Soma tudo isso, acumula tudo isso e agora tem o quê? Fracasso. Não vai a lugar nenhum, nem nunca troca de PIN. E onde isso começou? Erros de avaliação. Ele tem uma casa destruída, mas diz o quê? Eu acho que isso não importa. Ele tem um trabalho que ele não ganha bem, mas diz o quê? Bom, isso não importa. A maioria das pessoas está assim. O que mais importa são as satisfações. É um trabalho honesto. O que eu ganho não importa tanto. Já ouviram isso? Às vezes não ouviram, mas ouviram no subconsciente. Não importa, meu filho. Não pergunte quanto vai ganhar. Só veja se o trabalho é digno e honesto e com isso você já tem tudo. Ser rico nem é tão bom assim. Apenas que dê para você sobreviver e comprar um carro e já está ótimo. Você não tem que pedir muito. O importante é ser abençoado por Deus. E deixa que eu lhes diga que é importante que você faça bem o seu trabalho, tenha um trabalho e que você ganhe o quê? Muito bem. Lógico, se preocupe que tenha um bom trabalho, que não dê somente satisfações, que dê o quê? Renda que permita você viver bem e com abundância. Essa é a chave. Então tem a ver com o seu sistema de avaliação, porque provavelmente requer algumas correções. E como eu sei disso? Porque eu sou adivinho? Não, pelos resultados.
A maioria dessas pessoas que faz o que acha não está onde gostaria de estar. Se ela ainda está ganhando 2, 3 mil, é porque ainda falta alguma coisa a corrigir para ganhar 50, 60, 70 mil. Precisa de correções. Se uma pessoa ganha 5 mil, falta o quê? Bastante correções. E ela não percebe. Se acha o homem perfeito e diz, não me dão porque o sistema é injusto. Não, o sistema é bem justo. Ele dá para quem merece e ele dá para quem vale e faz por merecer. O sistema é muito justo. O sistema não diz, essa sala vale 100, então ela é alocada por $1.000. Não, se ela vale 100, ela é alocada por 100. Não existe vender uma coisa que vale 100 por 10 ou uma de 10 por 100. O sistema é muito justo. Ele não deixa que dirijam uma Mercedes quem não a merece. Deixamos que tenham seus fuscas aqueles que merecem. Você merece uma casa de 300 metros, então é nessa que você vai morar. Ninguém coloca o de medalhas de um general a quem é tenente. Isso é impossível. E nem medalha de um tenente a um general. Isso é impossível. O mesmo acontece na Herbalife. Se a sua mentalidade é de uma equipe mundial, você não vai receber um PIN de presidente. E vice-versa. Então o importante é que você mereça e esteja determinado a conquistar pelo seu sistema de avaliação. O que você faz todos os dias, dia após dia, pode te levar para onde você quer, a partir do seu sistema de avaliação corrigido. Porque todo mundo se preocupa por fazer aquilo que é bom, por fazer aquilo que é importante. Ninguém diz, hoje eu vou fazer alguma coisa errada, ou hoje eu vou fazer da minha vida um desastre. Ninguém faz isso. Ele faz da sua vida um desastre achando que está fazendo tudo certo. Olha que interessante. Onde está o problema? Erros de avaliação repetidos todos os dias. Todos os dias. Todas as segundas, todas as terças, todas as quartas. Ele vai fazendo o seu erro de avaliação. E ele diz, hoje eu não tenho que ler. Hoje eu não preciso ir ao treinamento. Hoje eu não vou escutar os áudios. Só trabalhar é o que importa. E ele diz, melhor ir relaxar, ou ver algumas notícias, deixa eu tomar uma cerveja. Não, primeiro você tem que melhorar a tua vida. Depois você melhora o mundo e depois você desfruta. Incrível! Erros de avaliação. E agora, por que muitas pessoas fazem esses erros todos os dias? Porque o dia que você fez um erro de avaliação, não aconteceu nada drástico na tua vida. Tudo continuou igual, né? Não caiu a tua casa, seu filho não caiu na escola. Tudo parece que continua exatamente igual e por isso você tem a tendência de fazer aquele erro de novo, no dia seguinte e no dia seguinte, certo? Achando que isso não importa. Então, número 1, você continua fazendo porque não aconteceu nada drástico. Chama-se sutileza do fracasso. Você não sente. Hoje você comeu gordura demais e não sente. Hoje você não leu, mas não ficou mais ignorante por causa disso. Só hoje você dormiu um pouquinho mais, mas isso você não sente. Não tem como medir. É pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E você começa a acumular, e acumular, e acumular. Não é verdade isso? Que a primeira camada de pó quase não se nota. Uma camadinha de poeira. Você podia jurar que ele não tem poeira. Só quando você vai e passa o dedo que você percebe que tinha poeira. A chave é não deixar que nada se acumule, até você perceber que já tem uma montanha de poeira. A mesma coisa acontece com o fracasso. É sutil, você não percebe. Hoje você fez um erro brutal, mas você não percebeu. Você só vai perceber com seu efeito acumulativo. Você não percebeu. Incrível! Agora, se essa pessoa tivesse uma consequência drástica, como seria? Que hoje não leu o livro e chega em casa e ela tá pegando fogo? Oh meu Deus, minha casa está pegando fogo. Sim, mas por quê? Porque você não leu Pense em Riqueza. Ah meu Deus, então agora hoje mesmo começo a ler. Não seria isso incrível? Que você não leia O Homem Mais Rico da Babilônia e cai seus dentes? Ai meu Deus, então vou ler todos os dentes para que não caia mais nada de mim? Isso seria incrível, mas como não acontece nada, você chega em casa e te tratam exatamente igual. Te dão de comer, tudo continua igual, você tomou o seu caminho do fracasso sem perceber. E você só vai perceber daqui 1, 3, 5 ou 10 anos. Ninguém se torna alcoólatra num mês. Ninguém se torna gordo de um dia para o outro. É um processo de anos que a pessoa vai acumulando, acumulando, pouco a pouquinho, pouco a pouquinho. Entendem isso? É tão sutil. O homem está errado, mas ele acha que não. Não, eu não estou errado. Sim, você está. Não, eu não estou. Todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que tem a verdade.
no seu sistema de avaliação, vai colocando a etiqueta errada em todas as coisas. E é ali onde está o problema. Ele acha que está fazendo bem, quando na verdade está fazendo o quê? Mal. Mas para todo mundo que lhe rodeia, não está errado. Para todo mundo que lhe rodeia, está bem. Então ele entra na confusão de achar que está fazendo a coisa certa, porque todo mundo lhe diz que está tudo bem. Então você diz a ele, você tem que comprar um livro que chama-se Pense e Enriqueça. E ele diz, não. E aí vai com seus vizinhos que dizem, não, você não deve comprar esse livro. Não compre esse livro. Aqui nós não lemos esses livros. Aqui nós lemos TV. Isso não é incrível? Ele diz, minha conta bancária está zerada. E conta isso aos seus vizinhos. E o que eles respondem? Ótimo, as nossas estão igual. Está tudo certo. É normal não ter dinheiro. Você vai ficar bem, meu filho. Todo mundo fala para ele que ele está certo. Então ele entra na confusão. E anotem ali, a confusão é a causa do fracasso. A confusão. Você pode acordar e ter 3 minutos de confusão e dizer, bom, acabo de acordar e estou aqui um pouco confuso. Mas você não pode ficar 10 anos confuso. Você não pode passar a vida confuso e dizer, continuo confuso, 20 anos depois e dizer, meu Deus, continuo confuso. Você não pode se dar esse luxo. Confusão sim, 3 minutos, de manhã, acorda e acabou. Você derruba a TV porque acabou de acordar e não pode ficar mais o dia inteiro confuso. Por quê? Porque a vida continua e a confusão é a causa de fracasso. E é isso que estamos tentando evitar. Então, não acontecem coisas drásticas quando fazemos erros de avaliação. Que pena que não acontecem. Adoraria que acontecessem. No final da primeira semana, não parece que você está fazendo nada de errado. No final do primeiro mês, não parece nada também. Talvez no final do primeiro ano ou depois de 3 anos você perceba. E depois de 20 anos, a sua vida está péssima. Eu tive que trabalhar 3 anos para perceber que por ali não era o caminho do sucesso. Mas tem pessoas que ficam 20 anos no mesmo trabalho sem perceber que ali não era o caminho. 20 anos da sua vida perdidos. 40 anos da sua vida perdidos. Mas um dia elas se permitem que alguém lhe fale e ela se dá a oportunidade e humildade de aceitar o que é falado e colocar em prática e se dar conta do que aconteceu e diz, não, eu estou errado, eu acho que eu preciso continuar, eu acho que eu preciso trocar o que eu estou fazendo. E não dizer, estou certo e eu vou ficar mais 10 anos para te provar que eu estou certo e continuar estagnado e patinando. Uma pessoa inteligente que estudou muito, um homem preparado que ficou estagnado. Não é incrível isso? Quantas histórias parecidas como essa que acontecem. Então, evitem ter esses tipos de grandes erros de avaliação, porque podem fazer o quê? Um grande acúmulo de fracasso. Erros de avaliação. Ser tolo, mas se achar inteligente. Ser seguidor e se achar líder. Estar necessitado e dizer que tem tudo. Ser ignorante, mas se achar sábio. Estar junto ao lado do mestre e não aprender nada. Querer mudar os demais sem começar mudando você próprio. Jim Rohn diz bem, anotem aí, para que as coisas mudem na sua vida, você tem que mudar. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. E a pergunta é, o que você quer que mude? Você quer que seu patrimônio mude? Anote ali, você tem que mudar. Você quer que seus ganhos mudem? Anote, você tem que mudar. Você quer que seu nível de vida mude? Então anote, você tem que mudar. Você quer que seu corpo mude? Anote, você tem que mudar. Muito bem, então vai acontecer o que eu suspeitei, que das 5 às 10, ou melhor, das 10 às 5 não seria suficiente, porque amanhã eu tenho que fazer um treinamento diferente. E estamos na metade ainda, e sempre teremos mais treinamentos, porque o sucesso, anotem aí, é contínuo. Estamos eternamente se qualificando de novo e de novo. Foi um prazer estar com vocês e vocês já têm informações suficientes para cobrir tudo o que tem nas fitas dos áudios da mentalidade originais. O que vocês devem fazer agora é colocar isso em prática e ver o efeito que isso tem em suas vidas. Porque aqui está o básico do modelo para transformar seu mindset em ouvir os áudios todos os dias, todos os dias, todos os dias. Bom, é tudo o que você tem que fazer. Muito bem, foi muito bom estar com vocês. Nos vemos na próxima.